É uma alegria estar com vocês. Quero agradecer o carinho que todos têm me tratado, uma recepção incrível. E a ponto de eu me sentir totalmente constrangido com tanto amor dos irmãos. Agradecer o apóstolo Luiz, a sua esposa Roberta, que tem me tratado como um verdadeiro príncipe naquela casa. Quero agradecer. Acredito que nós vivemos uma época que as pessoas são boas de púlpito e ruins de mesa. As pessoas são boas para pregar, mas são péssimas para se relacionar. E a base de toda a espiritualidade, uma igreja espiritual, uma igreja potente, não é uma igreja que profetiza muito, é uma igreja que ama muito, uma igreja que perdoa muito. O amor e a generosidade são as duas maiores expressões de uma espiritualidade sadia. Eu colocaria 3: amor, generosidade e humildade. Livro de Malaquias, capítulo de número 4. Eu vou tentar falar de forma comedida, para que todos possam ouvir. Quero agradecer a paciência daqueles que suportaram-me um pouquinho ontem. E Malaquias é um livro muito especial. Existem 2 livros destinados ao sacerdócio na Bíblia. E esses 2 livros fazem uma ponte. É o livro de Malaquias e o livro de Hebreus. Ambos os livros têm uma mesma consistência e uma mesma proposta. Malaquias escreve sobre a ordem sacerdotal, a sua autoridade, o seu encargo, sua justiça, seu serviço, sua obediência e o juízo de Deus sobre o sacerdote. E é o único livro na Bíblia que está escrito que Deus amaldiçoa a bênção de um sacerdote. Então, é um livro muito denso, é um livro pesado, é um livro sério, porque muitas vezes estivemos debaixo de bruxarias evangélicas e de sacerdotes satânicos. Homens que pensavam estar abençoando, mas estavam amaldiçoando. Isso segundo o tratado de Malaquias. Então é um profeta sério. Eu tenho travado pessoalmente uma guerra de entendimento, porque dentro do canão hebraico e da nossa nomenclatura teológica, nós chamamos estes homens de profetas menores. Mas nenhum homem que traz a voz de Deus para o mundo é pequeno. Então, essa nomenclatura de diferenciar profetas menores e maiores não existem. Por isso, Deus, ele terminou o canão hebraico do Velho Testamento com Malaquias. Não é porque era um profeta menor, ao contrário. Ele termina com o sacerdócio. A Bíblia começa com sacerdócio e termina em sacerdócio. Toda a Bíblia. Por isso é um dos temas mais relevantes da Bíblia. É o sacerdócio de todos os santos. Quantos são sacerdotes aqui? Tem pouco. Pergunte ao seu irmão, você é um sacerdote? Malaquias capítulo 4, o verso 5, tem uma profecia enigmática e poderosa, que está alinhada aos nossos dias. Diz assim: e eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tempos do fim, como tempos de pressão e de precisão. Senhor, obrigado por tua palavra. Ela é linda, é maravilhosa, e nós queremos ouvir o teu Espírito.
Oramos para que o espírito humano não tenha nenhuma intervenção. Rogamos ao Espírito da verdade para que ele absolutamente governe esse ambiente. Oramos ao Espírito de sabedoria para que ilumine o nosso entendimento. Oramos para que tenhamos um coração sensível e uma alma aberta à tua voz, Senhor. Nós oramos para que a tua palavra, que é viva, eficaz, perfeita e poderosa, venha a nós. Em nome do teu filho amado Yeshua. Amém. Uma das coisas poderosas na vida dos profetas é entender que os profetas não profetizavam sozinhos. Sempre todo o movimento profético da Bíblia estava relacionado a uma coletividade. Deus sempre fez questão de levantar mais de um profeta sobre gerações. De alguma maneira parecia que os profetas estavam colocando linha de contenção ou de expansão uns para os outros. Por isso sempre existia uma equipe, um profeta, um sacerdote, um rei, um general. Os 5 ministérios sempre esteve em toda a Bíblia. E quando você olha para isso, você pode ver, a partir da contemplação dos livros proféticos e das Escrituras, esta composição de Deus. Quando pensamos a partir daí, nós entramos na história do profeta Elias. E é o profeta Malaquias que está falando sobre ele. Elias não foi qualquer profeta. Na história de Israel, quando você pensa nos maiores profetas de Israel, são 2. O primeiro é Moisés, porque Moisés foi o homem que trouxe a Torá, foi o homem que falou face a face com Deus, e foi o homem que, acima de tudo, ele trouxe vestígios da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como um amigo. Mas talvez o versículo mais complexo sobre Moisés é que está escrito que Moisés conhecia a forma de Deus. E ninguém sabe dizer que forma, de fato é isso que a Torá se refere, em dizer Moisés conhecia a forma de Deus. Não era apenas a silhueta da presença e da vida de Deus, mas o próprio Deus. O segundo profeta que nos aparece dentro dos cânones hebraicos como importante é Elias. E por que Elias? Porque Elias foi um homem que ele viveu uma experiência que nenhum outro profeta viveu. Ele foi levado vivo num carro de fogo, numa Merkabah. E quando falamos que o profeta Malaquias está profetizando sobre dias de Elias, nós precisamos voltar e entender os dias de Elias. Quais eram os dias de Elias? Os dias de Elias eram dias de apostasia, aonde toda a nação de Israel estava desviada e distante de Deus. E Elias, como profeta, ele fez um trabalho de profeta e sacerdote. É porque ele não apenas anunciou a voz de Deus, ele fez um trabalho de levantar altares, e dentro desses altares, ele reconciliou o povo a Deus. Estamos juntos? A Bíblia nos conta a história do profeta Elias e algumas características interessantes. A primeira coisa é que nós não determinamos o tipo de profeta que Deus deve levantar. O tempo que vivemos manifesta o perfil de ministérios necessários. Não somos nós que determinamos o tipo de ministério que Deus levanta, é o tempo, é a época, a cidade, o lugar.
Por isso Deus jamais levantaria Jeremias nos dias de Elias, porque era tempos violentos, e Jeremias era um homem muito passivo, muito tranquilo, quando, na verdade, Elias estava vivendo em tempos de sangue, em tempo de força, em tempo de brutalidade. Deus levantava o profeta segundo a sua época. Hoje você precisa fazer uma análise. Pergunte ao seu irmão: que tipo de profeta precisamos hoje? Se fizermos uma análise do mundo que vivemos hoje, que tipo de profeta precisamos? Inteligente? Culto? Criativo? Ou precisamos de um perfil profético violento? Quantos acreditam que o mundo está em violência? Levante as mãos. Amém. O mundo está em violência. Há uma violência contra Deus, há uma violência contra os princípios de Deus, há uma violência contra a família que Deus instituiu como padrão sacerdotal. O profeta Daniel, ele profetizou que nos últimos tempos as leis seriam mudadas para a iniquidade crescer. Nós estamos vivendo em um tempo de câmbio de leis, onde coisas que eram crimes não são mais criminosas, onde coisas que eram tidas como profanas hoje são normais. E a legislação favorece este padrão de iniquidade. Quando você pensa por entender esse tipo de gente, você vive num tempo onde as pessoas se sentem completamente atrasadas, aonde a tecnologia, ela sempre está consumindo e comendo você. Você vive num mundo onde você não tem mais poder sobre os seus filhos. Se você bater no teu filho e ele te denunciar, você vai preso e ele vai para o conselho tutelar. Porque você perdeu o poder de direção, de comando e de formação da sua família. Você vive num mundo de mistura de gêneros, aonde pode morar 2 homens, uma mulher, 2 cachorros e um gato, isso é chamado de família. Você pode se casar com uma árvore, e isso é considerado uma união estável, porque as leis foram trocadas. E quando as leis são trocadas, o objetivo da lei é civilizar, equilibrar e trazer justiça para uma sociedade. E quando não há isso, o que há é um descalabro, o que há é uma queda livre. Então nós não precisamos de profetas hoje apenas que fiquem dentro de um templo falando em línguas e cantando. Fale para o seu irmão: você não vai mudar o mundo cantando 5 músicas e falando em línguas. Você precisa entender que existem momentos na história que Deus levanta um perfil apostólico e profético que tem um encargo sociológico, social, teológico. O último profeta de nação que nós vimos aberto foi Martin Luther King. Era um homem ao mundo, não apenas à igreja. Ele quebrou o racismo, lutou contra o preconceito. A questão que estamos fazendo: Elias era um tipo destemido, ele era um tesbita. Tesbita, a região de Tesbe, era uma região extremamente remota. Quem morava em Tesbe? Os contraventores.
Os tesbitas eram pessoas que não se submetiam a um sistema. Eram pessoas que lutavam contra um sistema. E todas as vezes que você está dentro de uma linha profética, você está contra o sistema do mundo. E por quê? Porque a profecia é a voz de Deus. E a voz do povo não é a voz de Deus. E se há um encargo que hoje nós possuímos e que nós vamos começar a fazer as linhas da voz de Deus serão erguidas novamente como leis sobre uma geração profética. As linhas de Deus precisam voltar para o mundo. Precisamos baixar linhas sociais, linhas espirituais, linhas sacerdotais e linhas para a família, para trazer socialização sacerdotal para a humanidade. Este foi o trabalho de Elias. E a primeira coisa, fala para o seu irmão, se você não denuncia, você é parte do que está acontecendo. Você pode dizer, o mundo está um caos, mas você está denunciando? A sua vida denuncia a corrupção ou se cala com a corrupção? A sua vida denuncia a distorção ou simplesmente se silencia? Como Elias chegou? Elias chegou profetizando ao sistema. Antes de profetizar a homens, ele profetizou os céus e a terra. Ele profetizou para ambientes, para mostrar para os homens e os reis da sua época que eles não conseguiriam simplesmente controlar o ambiente que estava criado por Deus. E eu quero me atrever a compartilhar esta palavra com você, para dizer que quando Dias e Elias, a Bíblia diz que estão voltando, está falando sobre uma época de legislação e autoridade espiritual que Deus está trazendo de volta sobre o seu povo. Eu quero profetizar que Deus levantará homens que falarão aos céus, que dirão, não chova hoje. Vai dizer, rio não vai mais transbordar. Não transborda. Vai dizer, essa semana eu quero sol. Venha sol. Quantos querem isso? Esta é uma legislação profética. Não é mais pessoas que estão falando ao homem caído. Está falando ao espírito da natureza. E por que você pode falar ao espírito da natureza? Porque Adão só governou sobre aquilo que ele tinha DNA. Adão tinha o DNA das árvores e dos animais. Todos foram criados da mesma terra. Por isso Adão governava. E quando a Bíblia fala sobre restaurar em nós o governo, a Bíblia está pontuando sobre restaurar a nossa autoridade em relação ao DNA que carregamos. Se você tem o DNA da terra que você pisa, você pode falar a ela. Se você tem o DNA dos rios que te cercam, você tem autoridade e é profeta sobre eles. É por isso que a Bíblia diz que Deus trouxe a natureza até Adão, e Adão deu personalidade para a natureza. E Elias, ele faz exatamente isso, como no Gênesis novamente, ele fala ao cosmo. Por isso eu quero liberar nessa conferência apostólica uma palavra:
Deus vai dar voz para vocês à cidade, aos céus, à terra, à estrutura, ao sistema. Pessoas são o segundo plano. O plano primário é o mundo que vocês estão vivendo. E eu quero profetizar que nos próximos 7 anos vocês verão uma revolução nesta cidade de Calcoal. Deus levantará gerações proféticas para estabelecer linhas de Deus. Linhas de Deus serão baixadas nesta cidade. Quantos querem trabalhar com Deus nisso? Linhas de Deus. E Elias chega profetizando. Elias tem um perfil de Paulo. Elias não profetizava com a pessoa sem autoridade. Ele só profetizava para gente de autoridade. Então, quando os reis ouviam falar que Elias estava chegando, eles tremiam. Quer dizer, tem um cara louco. Fale para essa pessoa linda que está ao seu lado. Deus nunca mudou o mundo com pessoas normais. A normalidade é neutralidade. Neutralidade é morte. O mundo nunca foi alterado por pessoas normais, porque pessoas normais não quebram o sistema. Um sistema, para ser quebrado, você precisa ser e ter outra genética. É isso que nós chamamos de miscigenação. É quando você quebra uma genética com outra. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Coríntios, dizendo: Deus escolheu as coisas que não são terreno, nós precisamos trazer a imagem daquele que é celestial. E eu começo essa noite dizendo: há uma raça celestial sendo formada por Deus para mudar o mundo. Há uma raça celestial sendo construída pelo Espírito de Deus para quebrar sistema. Eu me atrevo a profetizar: esta cidade, ela será conhecida pela raça celestial que Deus está erguendo em Calcoal, em Rondônia. Essa cidade será virada de cabeça para baixo, porque os Elias de Deus estão chegando. Quantos querem fazer parte dessa raça celestial? Põe a mão desse profeta que está do seu lado aí. Fale para ele: o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13: se você conserva o juízo, é para os homens. Se você perde o juízo, é para Deus. Quantos desejam perder o juízo natural para ganhar o celestial e o espiritual? Esta é a raça que Paulo está dizendo. Uma geração que é constituída profeticamente para uma reforma, para quebrar o sistema. E eu me atrevo a profetizar com vocês para dizer que quando uma raça celestial está dentro de uma cidade como esta, em dias de Elias, você faz as trevas retroceder. Eu quero profetizar: o aborto vai retroceder nesta cidade. Abuso de criança vai retroceder nesta cidade. Violência vai retroceder nesta cidade. Porque os profetas estão na rua
para mudar qual é a geração de Elias, dos dias de Elias, no espírito de Elias. Eu quero profetizar hoje esta palavra a vocês. Para isso vem Elias, para desmontar a injustiça. E eu quero profetizar que nos próximos 3 anos vocês terão um sinal sobre justiça social nessa cidade. Vocês verão o que Deus fará, para onde Ele está levando vocês. Quando Elias entra nesse sistema, ele manda chamar Acabe. Se prepare, Deus vai levantar um homem dele no governo dessa cidade. Deus vai levantar um homem dele aqui. E vocês verão isso. Um homem que vai trabalhar para o reino dele e para ele. Você está preparado para uma reforma? Há uma geração de gente preparada por Deus. Elias começa fazendo uma revolução. E sabe quem faz revolução? Quem não está preso com ninguém. Você não pode fazer revolução atado a um sistema. Você não pode fazer revolução devendo a um sistema. Para fazer revolução você precisa estar livre. E eu quero liberar isso, povo. Esta casa, Deus está dando para vocês liberdade. Liberdade política, liberdade financeira, liberdade de pensamento, liberdade de ação, liberdade de essência, para que possam construir e estabelecer uma reforma no norte do país. Deus está levantando vocês como uma igreja de reforma para um sistema, para quebrar o sistema. Por isso estão aqui. Haverá muitas denúncias que serão feitas a partir dessa casa. Esta será uma casa de denúncia. Para o seu irmão, esta casa está sendo levantada como casa de justiça profética, para ser uma casa de denúncia nesta cidade. Entenda para onde Deus está te empurrando. Os dias de Elias é um tipo que ele começa denunciando. E todas as vezes que Deus te leva para denunciar, Deus te move para interceder. O segundo aspecto do espírito de Elias é interceder. Tudo que Deus te leva para denunciar, Ele põe para interceder. Sabe quando as reformas chegam? Quando as casas proféticas começam a interceder. A Bíblia conta que ele subiu no Carmelo. E ele começou a orar. E a Bíblia diz que ele dobrou os seus joelhos. E ele colocou a sua cabeça no meio das suas pernas. E esta era a posição que as mulheres hebreias davam filho. Ele subiu para um lugar elevado. Todas as vezes que Deus quer te mostrar o que está chegando, Ele eleva o seu nível espiritual. Todas as vezes que Deus quer mudar o avivamento, Ele chama pessoas para que possam subir um passo. E eu tenho uma palavra profética hoje para vocês. Deus está elevando o nível espiritual desta casa. Mas isso é uma coisa séria. Fale para o seu irmão, Deus está subindo a régua. E você sabe o que é subir a régua? Isso quer dizer que tudo é muito mais denso, e mais tenso, mais exigente.
é orar mais, é sacrificar mais, é dar mais, é morrer mais, é se entregar mais e é ver mais. Isto é subir o Carmelo. A palavra Carmelo significa lugar de fertilidade. Sabe por quê? Os profetas, eles sempre intercedem num campo de fertilidade. Esse é o diferencial da intercessão dos profetas e do povo. Por isso Elias, ele intercedia em cima de um campo de fertilidade. Eu quero dizer com isso que a intercessão de vocês terão respostas rápidas. Respostas poderosas. Estão aqui? Quantos profetas intercessores temos aqui? Abençoe esse santo do seu lado. Fala para ele. A oração dos profetas no campo de fertilidade. Quando você ora na terra, na geografia de Deus, você gera tempestades nos céus. Eu quero liberar esta palavra. Vocês irão gerar tempestades nos céus pelas orações. Orações proféticas promovem tempestades nos céus. A oração da igreja promove terremotos. A oração dos profetas, tempestades. É por isso que quando você lê a Bíblia, você entende isso. Estes eram os dias de Elias. Dias tão poderosos e dias cheios de ameaça. A oposição é um bom sinal que você está na rota certa. É sinal que Deus te colocou no tempo exato. Com as pessoas que você precisa para te moldar. Com as coisas que podem te depurar. E acontece que Elias faz um arraso. Levanta o altar. Mata os falsos profetas. Confronta um espírito jezabélico. E entra em um estado de medo. E vai para a península do Horebe, para o mesmo lugar que Deus falou com Moisés. Ele procura Deus em lugares que Deus já passou. Ele se desgasta. E Deus manda um anjo com pão para ele. E diz, cara, coma. Porque você tem algumas coisas a fazer. A sua vida ainda não terminou. Todas as vezes que Deus levanta uma igreja profética, Deus está pensando na próxima geração. Não é o que você está fazendo, tem um passo à frente. Você não é o fim. Você é o começo do que Deus vai fazer. Tenha isso por certo. Você não é o fim. É apenas o começo que Ele vai fazer dentro da tua família, dentro da tua casa, dentro da tua geração. Eu quero dizer que vocês terão filhos espirituais, netos espirituais, bisnetos e tataranetos que nascerão desta casa. Já estão dentro da linha de Deus sucessória, dentro do plano dele. Esta casa será uma casa geracional para muitas cidades e muitos lugares. E eu quero que um dia você pare para entender esta palavra profética para o teu tempo. E Deus diz para Elias, eu tenho um cara que eu estou de olho nele. Ele não é um cara normal. A pior coisa da sua vida, para o seu irmão, a pior decisão da sua vida é pensar em morrer sem deixar um discípulo. Essa é a pior decisão da sua vida. Não é uma boa decisão. E Deus diz para ele, cara, você precisa ir atrás de um cara chamado Eliseu.
Esse cara vai dar continuidade a tudo que eu comecei com você. E quem era Eliseu? Eliseu era um agricultor, que ele trabalhava com 2 juntas de bois. Uma junta são 12, 2 são 24. Isso quer dizer que Eliseu não era um homem comum. Eu, quando imagino Eliseu, eu imagino Eliseu como um pastor Isaías, grandão assim, um cara robusto, só que um cara bruto. Não que você seja bruto, irmão, não é isso. Um tipo monstro, porque trabalhava de maneira dobrada, fazia o que ninguém fazia. Sabe quais são as coisas que as pessoas que Deus usa? Deus usa pessoas que são esforçadas. Deus trabalha com pessoas que tenham visão e perspectiva de esforço. Deus está olhando para a gente que quer ampliar o que já existe. Não é gente que se conforma com o que existe. Por isso Eliseu trabalhava com 2 juntas de bois. E eu quero liberar isso como um apontamento profético. Todos os esforçados desta casa crescerão mais rápido. Eu quero que você entenda que o esforço te dá uma vantagem e Deus responde ao esforço. Por isso Eliseu era esforçado. O que Deus viu? Um homem que tinha vontade de dobrar as coisas. Enquanto todo mundo andava com uma junta de boi, ele queria 2. Deus disse: eu quero esse cara no meu reino. Qual é o tipo de pessoas que Deus está buscando? Não são os preguiçosos. Eles não servem para os dias de Elias. Não são os acomodados. Eles vão bagunçar, serão comida na boca do inimigo. Então quem Deus está procurando? Gente que tem um movimento de vida extraordinário. Gente que tem uma cultura de vida incomum. Gente que sai fora do padrão e quebra a bolha. Mesmo dentro de um padrão natural. Quando você deixa o natural configurar e fazer você igual a todo mundo, isto é sinal que você não vai ser extraordinário dentro do plano profético de Deus. Quem era Eliseu? Era um cara doido, agricultor. E o que ele fazia? Ele trabalhava com a terra. Ele plantava semente acreditando que as estações da natureza cobririam a sua semente e ele teria colheita. Era um profeta. Sabe qual era o trabalho dele? Era duro. Ele trabalhava com um arado, arando a terra, rasgando a terra. Só que com 2, porque tinha 2 juntas de boi. Não uma. E Deus já estava falando sobre ele. Eu quero liberar isso somente como um ponto profético para você. Deus já está falando de você antes mesmo de você saber. Talvez você se sinta esquecido. E você não se acha incluso dentro de nenhum plano de Deus. Mas se você está nessa conferência, você vai ter que receber alguma coisa. Fale para o seu irmão, se liga. Presta atenção. A sua vida está sendo assunto na boca dos anjos, nos céus. Deus virá ao seu encontro. A sua vida está sendo assunto espiritual.
Sabe por que está acontecendo essa conferência? É porque esta igreja, ela está sendo um assunto espiritual diante de Deus. Por isso eu quero liberar esta palavra. Há uma geração de Eliseus que Deus vai buscar aqui no norte. Você está sendo assunto nos céus, assunto na boca dos anjos, assunto na eternidade. E se você está nesta conferência, é porque Deus vai te empurrar para os dias de Elias. Quando Elias chega até Eliseu, ele olha aquele cara, e ele tem uma atitude nobre. Eliseu estava arando a terra. Elias tira a sua capa de maneira tranquila e joga sobre ele. Ele joga um manto. E quando aquele manto cai sobre a cabeça de Eliseu, algo raro acontece. Quantos acreditam que há um manto de unção sobre o norte do Brasil? Quantos querem pegar esse manto? Quantos vieram nessa conferência para voltar com o manto de Deus para a sua casa? Fala para o seu irmão, esta noite, você pode tomar uma decisão. Você pode voltar com o arado ou trocar o arado pelo manto. Quantos querem trocar o arado pelo manto? Esta é a palavra que eu quero começar a pontuar. Deus vai quebrar o arado de vocês, e o Senhor deixará um manto para que vocês possam trabalhar. Até aqui você trabalhou com o arado, mas a partir desta conferência eu quero liberar isso como palavra profética. Deus está trocando o arado pelo manto, e pessoas que estão nesta conferência não viverão pela força da carne, viverão pela força da unção, e ela vai te levar mais além. O arado você empurra na terra, mas o manto, o céu se desperta e te sustenta. Quando você está debaixo do manto, você não está debaixo da sombra de um homem, você vai entrar debaixo da sombra do Altíssimo. Este é o manto de Deus sobre a sua vida. E sabe o que acontece? O arado é o que faz a sua vida ser repetitiva. Porque o arado é uma ferramenta que você só pode riscar em linha reta. O arado manipula os teus movimentos e restringe para onde Deus quer te levar. Por isso, todas as vezes que Deus quer te libertar, Ele quebra o teu arado para dizer: eu vou te dar movimentos novos. E eu profetizo isso nessa conferência. Vocês terão movimentos novos, conexões novas, portas novas, construções novas, porque você não vai mais riscar a terra com arado. Você vai abrir o Jordão com a capa que Deus está te dando. Você vai abrir o mar para ir para um novo horizonte. Eliseu precisava continuar os dias de Elias. E ele precisava aumentar o que Deus estava fazendo. Já aconteceu, quantos homens já morreram nessa cidade? Quantos homens de Deus já passaram aqui? Quantos profetas existiram em Rondônia? Quantos homens abriram o caminho? E a minha pergunta é: aonde está o manto desses homens? Quem pegou o manto desses homens? Quem pegou o manto dos profetas que passaram aqui? Quem pegou os mantos dos profetas, dos apóstolos que foram pioneiros em Rondônia?
Os mantos de ministérios estão voando nesse estado. E tudo que Deus está esperando é uma geração que possa dizer: eu quero fazer parte. Eu quero trazer esse manto de volta para a minha vida. E por que isso? Uma coisa muito simples, você tem que entender. Você veio nessa conferência para voltar com uma nova unção para a sua casa. E você precisa ter uma coisa em claro. Quantos querem ser impactados essa noite? Balança essa pessoa santa que está do seu lado. Fale para ela: entenda. Acorde ela: entenda. Os profetas morrem. A unção continua. O manto continua, esperando uma próxima geração. Elias morreu, foi embora, não morreu, foi levado aos céus, mas a unção dele continuou. E eu quero liberar uma palavra a ossos de homens santos de Deus, que estão enterrados sobre esta cidade e nesses estados que guardam a unção. E eu quero liberar. Deus levantará uma geração nessa cidade, nesse estado, que trará uma nova dimensão da revelação de Deus sobre ela. Estes são os dias de Elias. E Malaquias diz: está chegando novamente esse tempo. Na época de Jesus, eles acreditavam em uma profecia, que os profetas antigos voltariam. Então, quando Jesus faz uma pesquisa, perguntam: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ele responde: uau! Alguns acham que você é Jeremias. Outros acham que você é Elias. Mas existe algo fenomenal. Porque não era nenhum daqueles profetas. Porém, eles sabiam que aquela unção profética que funcionou, ela voltaria a funcionar de uma forma mais evolucionada e dobrada. Quando Malaquias está colocando uma linha e dizendo que está chegando dias aonde o espírito de Elias voltará à terra, Malaquias está dizendo que aquilo que Elias fez voltará a acontecer. Não da mesma forma, mas de uma maneira ampliada. Livro de Lucas, capítulo de número 1. Verso 17. Ele irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar para o Senhor um povo aprovado. O que estamos vivendo nos dias de Elias? A preparação de um povo. Quando falamos sobre dias de Elias, nós estamos falando sobre tempos do fim. Você sabe que é um povo aprovado? Um povo aprovado é um povo que passa por muitas situações. Quando nós olhamos Lucas escrever isso e baixar esta linha, ele está dizendo que Deus está trabalhando, aperfeiçoando pessoas. Quando falamos de um povo aprovado, é alguém que é levado a teste. Gente que é batida, pressionada, esticada, afligida. A Bíblia diz que Jesus, ele foi desenvolvido, ele crescia a marteladas. Pá, 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 pá. Eu gosto muito da história do candelabro. Porque o candelabro é uma única peça que foi feita de uma única peça de ouro.
E ele foi feito a marteladas. Com o fim de trazer iluminação. Quando nós falamos sobre uma igreja apostólica, falamos sobre um povo treinado. Não falamos sobre um povo inocente. Não falamos sobre uma igreja de ovelhinhas com cara bonitinha e rosada. Nós falamos que os últimos dias e o dia do Senhor são dias de Elias. Então isso aponta para uma igreja violenta. Não para uma igreja passiva. Não para a gente que não tem discernimento. Não para a gente que não tenha a madurez necessária para se tornar um cristão efetivo de verdade. Porque o espírito de maturidade, ele é claro quando nós estamos acessando com consciência o tempo que vivemos. Quantos querem amadurecer para esses dias? Quantos querem ser treinados? Fala para o seu irmão, você vai ser esticado. Esticado. Porque Deus está treinando um povo não para a igreja evangélica. Não para ser uma instituição. Mas Lucas escreve sobre um povo adestrado para Deus. Um povo do Messias. Não é um povo que está trabalhando com as religiões. É um povo que toma outra veta e outro caminho. Um povo dentro de um povo. Um povo que não é cristão. Um povo que não é evangélico, um povo que não é católico, um povo que é povo de Deus, filhos de Deus. Quem quer fazer parte desse negócio? Povo de Deus. Não é discípulos de homens, são discípulos de Jesus. Não vivem segundo o padrão de sua época, voltam para as Escrituras. E se eu posso hoje, nesses dias, liberar uma palavra, eu quero dizer, o Espírito está habilitando um remanescente para Deus, para os últimos dias. Um povo treinado para os últimos dias. E o que eu sinto nesta casa? Eu sinto o cheiro de um espírito de remanescente nesta casa. Deus quer habilitar vocês para ser um povo privado do Senhor, um povo de boas obras, um povo de obras de justiça, um povo humilde, com o coração voltado para Ele. Quantos aceitam? Quantos querem esta realidade? É dizer, Espírito, eu quero ser treinado. Os últimos dias precisam de gente treinada. Você está no treino. Por isso eu sinto lhe dizer que você precisa crescer. Eu sei que não dá, chega uma idade que a gente não consegue mais crescer. Mas, olhe bem para essa pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela o que aconteceu com você. O que fizeram com você. Você está tão domesticado. Você sabe o que faz a religião? Ela tem o poder de domesticar você. Eu vou muito pregar na Argentina. E eu gosto de uma cidade chamada Luján. A cidade de Luján tem um zoológico que é famoso. Porque é um dos zoológicos do mundo que você consegue tirar foto com leão, com tigre. E eles não atacam você. Porque estão drogados.
Então você entra dentro da jaula, pega o leão, abraça, tira foto. Você diz, uau. Sabe o que fez a religião? Eu conheci pessoas que eram terríveis no mundo. Eram bandidos. Tocava o terror numa cidade. Todo mundo tinha medo do cara. Mudava um bairro inteiro. O cara se converteu, se transformou em um gatinho. Uma ameba evangélica. Um mamãozão. Não influencia mais nada, não se submete, não trabalha, não produz mais nada. Era um endemoniado terrível, era melhor endemoniado que crente. Porque agora ele cancelou os seus instintos naturais. Fale para o seu irmão, Deus não cancela a sua natureza. Deus alinha a sua natureza ao propósito dele. O grande problema é que o tipo de ensino que tivemos cancelou o nosso instinto. E pessoas que eram leões hoje são gatinhos dentro da igreja. Pessoas que eram águias se tornaram em pardais evangélicos. Porque não foram treinados. Foram adestrados, subjugados e cancelados. Mas quando nós falamos sobre Deus adestrar um povo para os dias de Elias, Deus levanta o perfil desse povo segundo o tempo. E se há uma palavra que hoje eu posso liberar para você, é que Deus está levantando um povo violento. Eu quero profetizar que os teus instintos naturais que Deus colocou em você serão reativados dentro do reino de Deus para a glória de Deus. Essa não será uma igreja originalidade na identidade do Tameon. Tameon será conhecido como lugar que perdemos o juízo dos homens e ganhamos a mente de Deus. Se perdemos o juízo é para Deus, se conservamos é para os homens. Fale para o seu irmão, se você não é louco, você não vai aguentar este lugar. Se você não é de verdade, você não vai permanecer neste lugar. Somente os verdadeiros permanecem nesse treinamento. Isso tem a ver com os dias de Elias. Por isso, quando nós entramos dentro da cultura evangélica, nós somos padronizados. A igreja evangélica é feita de blocos. Todos têm o mesmo tamanho, o mesmo peso e a mesma cor. E quem fez isso foi Nimrod. Construindo a Torre de Babel. Olhe bem para essa pessoa que está falando, fala, eu não quero que você se pareça comigo. Eu quero que você se pareça com Cristo e seja você. Uma igreja de bloco é uma torre. O grande problema é que Nimrod fez bloco de lama da terra caída com a natureza de Adão. Por isso os blocos de terra sempre apontam para a queda de Adão. Mas Deus, Ele faz uma igreja de pedras vivas. Não lapidadas, cada um de um jeito. Um é gordo, o outro é magro. Um é baixo, o outro é bruto, o outro é calmo.
Se você for a Portugal, você vai encontrar muitas casas de pedra. E é interessante, porque cada um tem um formato. Porque nós estamos dentro de uma maldição de querer construir uma família espiritual e queremos que todos se pareçam. Quantos querem construir uma família espiritual aqui? Tem certeza? Balança a mão, deixa eu ver se quer mesmo. Para o seu irmão, você está ferrado. Porque família se constrói com estranhos. Família se constrói com estranhos. É por isso que a tua filha não pode casar com o irmão dela. Tem que vir um cara estranho para casar-se com a sua filha. Ele não tem teu sangue. Ele não tem a tua cultura. Ele é um estranho. Mas a única forma da tua filha ter uma família é que venha um estranho e se case com ela. Porque não pode ser na mesma casa e do mesmo jeito. E quando vem uma pessoa estranha, casa, então se forma uma família. Qual que nós não sabemos fazer família? Porque nós não sabemos casar com o que é estranho. Só queremos casar com a nossa própria réplica. Por isso a igreja nunca chega a um lugar de família, porque as diferenças, elas não nos unem, elas nos quebram e nos afastam. É por isso que Paulo explica sobre a mesa do Senhor. Ele fala que a mesa do Senhor é um lugar de gente estranha, de gente diferente. Mas se queremos ser uma família espiritual, eu vou ter que amar o seu jeito contrário ao meu. E eu só posso ser uma família espiritual se eu falar, meu irmão, a tua diferença me constrói. A tua diferença nos forma. Por isso eu quero liberar uma palavra para dizer, esta será uma casa de muitas nações, de muitos povos, de muitas tribos, de muitas pessoas, de muitas culturas, de muitos lugares. Deus dará uma mesa para vocês, e pessoas de muitas etnias e raças sentarão sobre ela, e vocês terão como a maior marca amor, aceitação e crescimento no Senhor. Porque Jesus é a essência que une as diferenças. As pessoas têm uma ilusão. As mulheres saem de casa sempre buscando um grande amor. Um grande amor. Quantos são casadas aqui? Uau, que coisa boa. E você encontrou, hoje eu estava com a Roberta, ela virou para mim e fala, Wilson, fala para mim, ele não é bonito, ele não é bonito. Eu falei, não, ele é legal, inteligente, gente boa, homem de Deus, agora lindo. Sabe qual é o grande problema? Todo mundo sai em busca de um grande amor. Fala para o seu irmão, essa é a nossa maior mentira. Porque nós sempre deixamos o nosso grande amor em casa. O nosso grande amor são os nossos pais. Então, na verdade, ninguém te ama como teu pai. E ninguém te ama como a tua mãe. Mas você sai em busca de um amor. Fala para o seu irmão, você não estava buscando um grande amor. Você estava buscando uma aceitação plena.
Você estava buscando alguém que te aceitasse. Porque que te amasse, você tinha o teu pai e a tua mãe que te amava. Sim. São conceitos que nós criamos. E fomos estruturados a partir deles. Porque não entendemos como a Bíblia pensa. E quando é que a igreja se torna família? É quando há aceitação plena. É quando Paulo aceita o Pedro. É quando Pedro aceita o Tomé. É quando Tomé aceita o Judas. Estamos aí? Estamos em dias violentos. Posso continuar mais 10 minutinhos? Quando compreendemos essa verdade, eu confesso que é um desafio pregar na frente do apóstolo Luiz. Paramos para pensar que padrão de igreja fomos construindo e nos tornando. Falamos de dias violentos, de dias intensos, de tempo de conquista, mas não sabemos como romper esse sistema. Porém, agora estamos sendo levados, empurrados pelo Espírito profético e apostólico a uma reforma. E essa reforma precisa mudar como pensamos, como aceitamos, como movemos, como agimos e como vamos construir. Abra sua Bíblia em João, capítulo 21. João 21, 15. Plácido. Eu também. Adão. João 21, 15 diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que todos estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor. Sabes que eu te amo? Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor. Sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pergunte ao seu irmão: você é ovelha ou cordeiro? E o que ele te respondeu? Exige a resposta. Ovelha ou cordeiro? Tem certeza? Pastor, eu fico impressionado com a cultura de ovelhas, porque na Bíblia você nunca vê uma ovelha subindo um altar do sacrifício. Quando a Bíblia fala de ovelhas, Ezequiel principalmente quando escreve, ele fala sobre as ovelhas de aprisco. As ovelhas de aprisco são donas de uma capacidade incrível. Elas convertem os pastores em tudo. A ponto que o seu carro quebra e você diz: pastor, meu carro quebrou. Teu pastor não é mecânico, ele é pastor. Pastor, o meu cachorro está doente. Ele não é veterinário, ele é pastor. A cultura pastoral levou a gente a uma contemplação absurda. A cultura de ovelha leva você a ter uma vida acomodada. Ovelha é consumista. Ela não está feita para outra coisa a não ser consumir aquilo que estão provendo a ela. Uma igreja de ovelha gosta de conforto, água fresca,
capim verde, um pastor cercando a todo tempo. E quando dá problema no teu casamento, a culpa é do pastor, que ele está orando pouco. Tem uma irmã que ela um dia disse: Wilson, ora por mim, porque o meu filho não para em escola nenhuma. Eu falei: irmã, Deus está dando livramento para a escola do seu filho. Ela ficou brava comigo. Eu disse: por quê? Porque o teu filho é tua responsabilidade. Não é da igreja, não é do pastor, é da família. Porém, a igreja, a cultura de ovelha tem levado você a terceirizar os teus filhos, a terceirizar o teu casamento, não assumindo o papel sacerdotal da tua casa. É muito fácil você ver a cultura de ovelha. Quando eu vejo um homem que tem os filhos pentecostais, os filhos denunciam os pais. Mostram debaixo de que essência vive, e que espírito carregam, e que tipo de formação e educação tem. Então é evidente quando você olha dentro da cultura de ovelha. Estão comigo? As ovelhas reclamam de tudo, e nunca se envolvem para desenvolver nada. São boas para exigir, para criticar, mas péssimas para desenvolver. Uma igreja de ovelhas sempre está pedindo que os seus pastores orem muito, jejuem bastante, estejam dispostos 24 horas a elas. Porque elas não querem ter autorresponsabilidade com a sua fé. Elas querem ser cuidadas, sustentadas. E qualquer coisa, se o pastor faz o contrário, você diz: você não é um pastor de verdade. Por quê? Porque são ovelhas de aprisco. E dentro do aprisco o pastor não usa cajado. Dentro do aprisco o pastor usa as mãos. É por isso que ele passa óleo na sua cabeça. Tira lã, tira leitinho. De vez em quando pega um pouquinho dos seus filhotes, da sua carne. Você paga por isso. Estamos aqui? Ovelha gosta de pagar para que o pastor ouça a Deus por ela. Ovelha gosta de pagar para que o pastor cumpra o ministério por ela. Então Jesus: Pedro, você me ama? Temos duas naturezas de pessoas. O que é uma ovelha? Uma ovelha é um irmão. O Novo Testamento está escrito para santos e irmãos. Os irmãos são aqueles que estão metidos em tribulação, pecados, confusão, competição. Você vai ver que Paulo escreve sobre isso. Paulo, tem aqui um irmão que está deitando com a madrasta dele. E Paulo diz: pelo amor de Deus, entrega a alma desse cara para Deus, para o diabo, o corpo para o diabo e a alma para Deus. Eu tenho mais que fazer, eu tenho que ganhar o mundo. Paulo não se embaraça nessas coisas pequenas de ovelhas. Porque ele era um apóstolo que precisava ganhar o mundo e treinar santos. Então as ovelhas são irmãos. E uma igreja, para ser apostólica, ela não pode ficar estabelecida numa plataforma de ovelha. Porque a cultura de ovelha, ela não serve para dias violentos. Ovelha se torna presa de lobos. A ovelha se torna comida em dias violentos.
Por isso, uma igreja que quer crescer profeticamente e apostolicamente é uma igreja que se abre para transicionar de ovelhas para cordeiros. Por isso, Jesus não é a ovelha de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. As ovelhas, elas nasciam para o conforto. Os cordeiros nasciam para o sacrifício. É por isso que em toda a Bíblia você vê a palavra altar e cordeiro. Porque o cordeiro aponta para a vida sacerdotal e sacrificial. Então, quando é que uma igreja transiciona para cordeiro? Quando ela abraça a cultura sacerdotal. Quando ela entende que todos somos sacerdotes. Faz, seu irmão, a responsabilidade da sua família é sua. Não é de profeta, não é de apóstolo, não é de pastor, é tua, meu irmão. Ser um cordeiro é quando você desenvolve essa consciência responsável de entender que todos que estão em Cristo são sacerdotes. Que oferecem sacrifícios vivos a eles. Como casa espiritual. Quantos são ovelhas aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Vamos ver. Quantos querem ser cordeiros aqui? Tem certeza? Aponte para o seu irmão. O dedo para ele perguntar: cordeiro ou ovelha? Cordeiro ou ovelha? Cordeiro ou ovelha? Cordeirão, é um cordeirão. Por isso, se vocês estão se tornando em uma igreja de cordeiro, eu quero liberar uma palavra. Vocês terão uma visitação de Deus como nunca tiveram antes na história do Tameon. Diferente do que nós aprendemos, o sacrifício da Bíblia, a oferta não é semente. O sacrifício é aproximação. Por isso os homens, quando estavam distantes de Deus, eles sacrificavam para acercar-se a Deus, para voltar para perto de Deus. Quando Deus encontra uma igreja que tem cordeiro, Ele vê altar e se acerca a ela. Quando falamos sobre erguer altares sacerdotais, estamos falando sobre um tipo de gente que entra dentro de uma cultura de vida santa e justa. Que aponta para o único lugar: render glórias a Deus. Por isso, me chamaram para vir numa conferência apostólica. Estou entregando as minhas cartas. Não fique bravo comigo, eu amo você. Mas eu não posso deixar que você volte para sua casa como uma ovelha. Hoje você precisa entender que os cordeiros, os seus chifres, eram usados como vasos para ungir os profetas. A pele dos cordeiros era a parede do tabernáculo. Quando você tem cultura de cordeiro, você entende que Deus está te levando para não ter medo do altar, não ter medo da entrega. Porque a igreja, ela começa a ser enviada quando transiciona de ovelhas para cordeiros. Anote isso, por favor. Nos próximos anos, vocês começarão a ser enviados para muitos lugares. E muitas pessoas de outros lugares vão estar no meio de vocês. E a vida de vocês será tão alterada.
Porque a cultura está sendo trocada. Não quero me estender muito, mas abra sua Bíblia em Lucas, por favor. Lucas fala sobre a missão dos 70. Lucas 10. Lucas 10, primeiro, diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem cada um, em cada cidade, em cada lugar para onde estavam para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Fala para o seu irmão: cordeiros no meio de lobos. Eu vos envio. Esta palavra envio aí é apostelos. Quando você é ovelha, o máximo que você se torna é pão para a boca de pastores. Por isso que a maioria dos pastores gosta de uma igreja de ovelha, porque é fácil para manipular. Ovelha não pensa. Ovelha não ouve. Ovelha só faz uma coisa: enche o ventre. E nada mais. Ovelha se torna um ponto de atração para confusões, porque sempre os bandidos, salteadores e lobos estão perto. Todo o tempo. Mas quando a Bíblia está falando de cordeiros, Jesus diz algo poderoso, que Ele transforma, para o seu irmão, Jesus transforma cordeiros em apóstolos. Esta é o diferencial. Quando a igreja está em um estado de ovelha, ela não tem envio. Quando ela entra para o estado de cordeiro, o Senhor ativa o apostolado. Estamos falando sobre fazer uma troca esta noite. Eu vejo vocês muito cansados, chegaram vocês, e eu respeito isso, mas eu quero que você entenda algo. Deus está mudando a frequência do Tameoma a partir desta conferência, para dizer: o nível de vocês será trocado pela transição de consciência. E muitos, eu sei que muitos pegarão a visão, outros não, faz parte. Mas aqueles que abraçarem com entendimento isso, entenderão que vocês estão entrando dentro de um envio apostólico para novos lugares. Quantos querem ser enviados? Usados. De 2 em 2. E por quê? Para cobrir o orgulho. Se 2 pessoas oram pelo cara doente, quem curou? A gente não sabe. Jesus é glorificado. Por isso, de 2 em 2. E quando você compreende esta verdade, você vai entender que um cordeiro, fale comigo, um cordeiro enviado é mais perigoso que um lobo selvagem. Amém. O envio faz de vocês perigosos. Quando você está debaixo do envio apostólico de Jesus, você não é mais inofensivo. Isso quer dizer que você não é mais presa para os lobos. Mas eu libero uma palavra.
apostólica sobre essa casa. Os cordeiros desta casa conquistarão os territórios dos lobos nesse estado. Eu quero profetizar esta palavra. Os territórios dos lobos serão conquistados pelos cordeiros apostólicos enviados. É isso que Jesus está dizendo. Vocês vão tomar o território dos lobos religiosos, como cordeiros apostólicos enviados. E esta palavra eu lanço: Deus dará novos territórios a vocês, porque vocês não estão debaixo de uma jurisdição de homens. Vocês foram treinados pelo Espírito do leão da tribo de Judá. Fale para o seu irmão: você não é lobo em pele de ovelha. Você é um leão em pele de cordeiro. Aleluia. Este é você, o leão da tribo de Judá treinou. Você é uma ovelha criada por leão. Este é o espírito apostólico que eu quero que você entenda. Cantamos hoje sobre a terra ouve o rugido. A bandara sai. A terra ouve o rugido do leão de Judá. Quantos querem ser treinados hoje? Quantos querem ir um passo à frente? Já eram para ser mestres, mas devido ao decorrer do tempo, ainda necessitais de leite, diz o escritor aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo de número 14. E por que ele fala isso? Porque estamos chamados para crescer. E quando não crescemos, não desenvolvemos este envio apostólico. Eu quero nesta noite fazer um desafio para aqueles que querem crescer apostolicamente e querem sair de um estado de ovelha para cordeiros apostólicos. Eu quero profetizar com você. Mas antes disso eu quero deixar esta base clara, que a partir desta conferência, a jurisdição de vocês geográfica vai mudar. As pessoas que vocês conhecerão serão um novo tipo de gente. Cidades que vocês vão entrar, o evangelho que vocês vão pregar, a dimensão do reino que vocês irão mover. Porque agora estamos falando de cordeiros sacerdotais apostólicos. São 3 dimensões que amanhã, se querendo Deus, falaremos. Quantos querem isso?